E tenho certeza que nessa noite o Senhor já tem falado conosco. Aqueles que estão atentos, digamos bem atentos ao culto dessa noite, já podem entender o propósito de Deus aqui nesse lugar. Então tenha certeza, Deus não vai começar a falar contigo, Deus vai continuar falando contigo. Pois Ele tem a sua multiforme para agir, e Ele já está agindo aqui nessa noite. Já está realizando as suas obras, né? E estou também muito feliz de poder conhecer o antigo pastor dessa igreja, né? Então, louvo a Deus pela sua vida, poder conhecê-lo, ainda não conhecia, e me sinto feliz em conhecê-lo nessa noite. Queridos irmãos, a introdução desta mensagem, talvez você vai assim, digamos, num vocabulário mais prático, você vai estranhar um pouquinho, mas eu quero começar a falar um pouquinho a respeito da vida e da morte, porque o capítulo 9 em si de Eclesiastes fala sobre isso. É muito normal a gente pensar na vida, né? Digamos que é normal e é prazeroso. Por quê? Porque quando se pensa na vida, se faz projetos, sonhos e realizações. Então isso é muito bom. Só que nunca devemos nos esquecer que assim como existe o tempo da vida que nós estamos vivendo, chegará o tempo da morte. E a morte, meus irmãos, é uma coisa inevitável. Tanto é que ela vai atingir tanto os bons quanto os ruins. Está aqui no versículo 2 do capítulo 9. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, e ao bom e ao puro, como também ao impuro. Assim ao que sacrifica e também como os cristãos, o que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, e ao que jura e ao que tem o juramento. Então isso vai acontecer. Aí o versículo 10 fala: tudo quanto vier a tua mão, você tem que fazer conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais, não vai existir indústria, não vai ter como você trabalhar mais. E aqui, meus irmãos, no versículo número 4 diz que aquele que acompanha todos os vivos há esperança. Aí o versículo 5: porque os vivos sabem que um dia hão de morrer. Então o texto fala sobre isso, que existe o tempo da vida e também existe o tempo que a morte vai chegar. E qual que é o conselho do sábio Salomão aqui? É que devemos aproveitar a vida. Devemos aproveitar no máximo, explorar ao máximo a nossa vida, porque a vida foi uma dádiva que Deus nos deu. Porque o versículo 7 que nosso querido leu aqui me chamou a atenção. Vai, pois, e come com alegria o teu pão e bebe de bom coração o teu vinho, pois já Deus se agradaram das tuas obras. Isso fala de você aproveitar a sua vida. Obviamente não vai entrar no estudo sobre o vinho aqui. Vinho não quer dizer aquele vinho embriagante, não quer dizer aquele vinho que vai te deixar bêbado, que vai te fazer destruir as coisas. Não. O vinho aqui fala sobre o suco extraído da uva doce, doce que faz bem ao paladar. Então a coisa que Deus deixou, pão, vinho, são coisas alegres da vida. Então o sábio Salomão disse que nós devemos aproveitar ao máximo e também manter uma convivência muito sólida com a mulher que a gente ama, com as nossas esposas, esposas com seus esposos. Isso fala de aproveitar a vida. Então aproveitar a vida, meus irmãos, fala de um parâmetro geral em agradar a Deus em tudo. Versículo 7: pois já Deus se agrada das suas obras. Porque tem gente aí que pensa diferente, porque pensa que ser crente é sinônimo de prisão. Eu vou servir a Deus, então não sei se vou servi-lo, porque eu vou ter que viver uma vida de escravidão. Vou ter que renunciar a várias coisas, renunciar isso, renunciar aquilo, e começa a colocar nos itens, e ele acha: vou ficar preso. Pelo contrário, quem serve a Deus, a partir que você começa a servi-lo, é aí que você começa a viver uma vida de liberdade. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui: será que viver uma vida embriagada no mundo do pecado é sinônimo de liberdade?
se você não viver segundo os parâmetros da vontade de Deus, você vai dar conta daquilo que você não fez. Então viver a nossa vida perante Deus é viver uma vida agradável aos olhos do nosso Deus. E em todo o tempo da nossa vida, o sábio Salomão aqui nos ensina: sejam altas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Queridos irmãos, quero falar um pouquinho sobre agradar a Deus. Vivemos para isso, ou deveríamos viver. Agradar a Deus, irmãos, é uma característica de todo cristão que verdadeiramente serve a Deus. Por quê? Porque a tua vida não pertence a você. A tua vida, você não pertence a si mesmo. Tem gente que não aceita a repreensão. Às vezes, quando Deus... E tem gente que gosta daqueles pregadores que massageiam ego. Se a mensagem vem para massagear o ego, é de Deus a mensagem. Oh glória, Deus está no negócio, Deus está falando. Mas quando Deus levanta alguém para trazer uma mensagem repreensiva, já notou que o pessoal fecha o coração? Tem gente que fecha o coração. Às vezes chega a pensar assim: ninguém manda na minha vida, ninguém manda no meu nariz, eu que mando. Na verdade, meu querido, quem manda no teu nariz é Deus. Quem manda no teu corpo é Deus. Quem manda na tua vida é Deus. Por isso, você tem que viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Porque o corpo que você tem, a tua vida é emprestada. E a Bíblia diz que naquele dia todos vão lhe dar conta diante do tribunal de Cristo. Por isso vamos viver uma vida agradável aos olhos do Senhor. Queridos, já estava observando a Bíblia. Primeira epístola, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 1, a parte B. Paulo está exortando a igreja de Tessalônica a agradar a Deus. E trouxe também um resultado. Qual seria o resultado de uma vida que agrada a Deus? Está aqui no versículo 1, a parte B. Convém agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Quantos não querem progresso? Eu acredito que todos querem. Tudo que você faz, você não quer que progrida. Se você projeta sonhos e realizações, você quer progresso naquilo. Se você inicia um trabalho, você quer um progresso naquilo. Seja na área secular, seja na área ministerial, seja na área espiritual, seja em qual for a área da vida, tudo que você faz, você deseja um progresso. E aqui Paulo está ensinando que o progresso só pode se manifestar, só pode acontecer quando há agradabilidade aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que tudo quanto José fazia, Deus fazia prosperar. Porque mesmo sendo vendido pelos irmãos, mesmo sendo ultrajado, mesmo como escravo, nunca deixou de agradar a Deus. Sempre, seja na vida com os seus irmãos, seja depois de vendido pelos seus irmãos, seja na casa de Potifar, seja quando ele estivesse, ele era uma vida agradável aos olhos de Deus. E por isso, quando ele tocava, Deus fazia prosperar. Até mesmo na prisão, tudo que ele fazia, Deus prosperava. Eu quero nessa noite dizer para você: Deus tem um propósito de fazer você progredir. Mas olha, isso não depende de Deus somente, depende da sua vida, da tua atitude. Como é que está a tua vida na presença de Deus? Como é que está a tua vida diante de Deus, meu querido? Tem tanta gente que quer cobrar tanto de Deus, né? Eu sou bom para a igreja, eu sou bom para a circulação, eu sou bom para a oração. Se acontecer isso na minha vida, meu irmão, Deus ele não deve nada para você. Pelo contrário, se você está aqui na presença dele, já é a misericórdia dele, porque nós não merecíamos estar aqui. Deus não deve nada para ninguém, é nós que devemos a ele. E sabe o que é que nós devemos a ele? O amor, a fraternidade, é isso que devemos a ele. Agora não vem querer dizer assim: se Deus não fazer isso, eu paro de fazer aquilo. Meu querido, se você parar de fazer, já é um sinal que você está com defeito há muito tempo, já está em deficiência há muito tempo, já está fraco há muito tempo, já está enfermo há muito tempo espiritualmente. Mas nessa noite Deus está querendo
te motivando a se levantar, a se encher do Espírito Santo, porque, meu querido, bênçãos são consequências de uma vida diante da presença de Deus. Agora, imprensar Deus na parede não vai adiantar. Eu digo, tentar imprensar Deus, porque Deus não se imprensa na parede. Mas tem crente que faz isso. Ele tenta. Ele acha que Deus é obrigado a fazer isso para ele. Eu já ouvi gente falar que Deus é obrigado a me abençoar, porque eu oro, jejuo, oro, faço isso, faço aquilo, meu irmão. Eu já ouvi expressões assim. Deus não é obrigado a fazer nada. Pelo contrário, por misericórdia dele, o que era para ter feito, ele já fez há muito tempo. Por misericórdia, ele enviou Jesus a este mundo, a morrer numa cruz para nos salvar. Por misericórdia, ele fez isso, por amor a mim e a você. E a Bíblia diz que agora nós o amamos, não é porque a gente é bom, não. Nós o amamos não porque nós somos merecedores desse amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele sacrificou-se por nós. Ele fez a sua parte por nós. Jesus Cristo, Ele assumiu a nossa responsabilidade. Porque era para nós estarmos na cruz, mas visto que ninguém ousaria fazer isso, ninguém teria a possibilidade disso, Jesus, como sacrifício substituto, foi lá. Agora, como é que eu vou querer influenciar Deus na parede? Agora, uma coisa eu posso fazer para que Deus venha me abençoar: por misericórdia, agradar o Senhor. Por exemplo, o pai, os irmãos que são pais, graças a Deus eu sou pai hoje. Tem uma menina de 2 anos de idade. Desde pequenininha, quando ela quer alguma coisa, ela chega pertinho já da gente, quer agradar a gente. Não é assim? Você que é pai e mãe, quando o seu filho começa a te arredondar muito ali, a se aproximar, fazer carinho, alguma coisa que está querendo, mas ele sabe que para receber o que ele quer, ele precisa agradar você. É a mesma coisa o nosso pai. Agora tem gente que quer bênção, quer realização, quer progresso, mas não está em sintonia com o Pai, não está em comunhão com Deus, perdeu a comunhão com o Senhor Deus. Irmãos, comunhão quer dizer o quê? É quando você está perto de Deus. Comunhão quer dizer o quê? Quando existe uma elo de comunicação intensiva entre você e Deus. Isso é comunhão. Agora, como é que você quer progredir, quer vitória, se não existe comunhão com Deus? Não existe aproximação a Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: Deus quer te abençoar. Mas se aproxime dele a partir de hoje. Faça a sua parte. Se coloque na presença do Senhor e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Prezados irmãos, o versículo de número 8 que nós lemos: em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. Eu estava pensando a respeito, vestes alvas, vestes puras. Vestes alvas é o mesmo que a Bíblia diz lá, mais alva do que a neve. Fala da vestes brancas. Branco fala de pureza, ternura. Vestes brancas. E é essa condição que devemos estar para nos encontrar com o nosso Deus. Existe alguém na Bíblia que estava sendo acusado